aí escreve lá um coraçãozinho, a esposa entra e vê lá o nome dela escrito, esse homem aí, né? Esse homem que trata a mulher dessa forma. Só que se ele faz isso, porque ele está visando o fim de semana, que ele quer sair para pescar, ele não está fazendo para a glória de Deus. Ele está fazendo para chegar a hora que ele quer alguma coisa, a mulher não tem motivo para impedir, porque ele vai jogar na cara. Pô, mas espera aí, eu faço tudo para você, isso e aquilo, e você não entende o que eu estou fazendo? Então isso não é glorificar a Deus, isso é desejo egoísta, é viver para si mesmo, mesmo fazendo aparentemente coisas boas. Maridos, então entenda, vamos todos nós entendermos, né? Temos que entender que temos um chamado diante de Deus, que não depende do comportamento da esposa. Temos que entender que somos capacitados por Deus para vivermos para a glória dele, precisamos do relacionamento com Jesus, e devemos fazer tudo para a glória de Deus. Talvez você pense, mas eu não sou casado. Bem, você é um solteiro, você tem que se preparar para um dia se casar. E ainda você pode tirar a vantagem de uma aula como essa. Você pode chegar naquela pessoa que você tem interesse, naquela jovem, e falar, viu aquela aula? Eu estou super focado nisso. É o que eu quero para a minha vida. Só me falta a esposa. Aí o resto é com você, né? Mas se prepare. E para outras pessoas, as mulheres, sejam casadas ou não, qual a importância de um assunto como este? É muito importante. Uma mãe tem que ensinar o seu filho a crescer entendendo o que é um papel de marido. Ela deve contribuir na formação do seu filho. Uma jovem solteira, ela tem que já entender quais são os papéis de um homem para que possa ser o seu marido um dia. Então, a verdade bíblica é importante para todos nós. Então, vamos agora resumir o papel do marido em alguns deveres aqui. Primeiramente, o marido deve amar sua esposa. É o ponto básico e óbvio. O marido deve amar sua esposa. E para dar um destaque, né? É um amor sacrificial. Isso nós podemos enfatizar a partir de textos como de Efésios, capítulo 5, e também Colossenses, capítulo 3. Veja só o que o texto diz em Efésios 5. Versículo 25. Maridos, que cada um de vocês faça o quê? Ame sua esposa. É uma ordem, é um imperativo. No texto, né, vai se desenvolvendo aqui mais a ideia, e aí no versículo 28 é dito, mais uma vez, veja a repetição, versículo 28. Assim também o marido deve amar sua esposa, como ama o próprio corpo. E no versículo 33, no entanto também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo. Então, note que em poucos versículos, na ideia de descrever o papel do marido, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele enfatiza que um homem deve amar sua esposa. É uma questão de obediência a Deus, amar a esposa. Porque é ele que está mandando e o servo obedece. Ele não está dizendo assim, ame as esposas que são gentis. Ame as esposas que te respeitam. Ame as esposas que fazem coisas boas para você. Ame sua esposa. Primeiro dever. E aí o versículo de Colossenses 3, versículo 19, diz assim, maridos, que cada um de vocês ame sua esposa e não a trate com amargura. Nesse texto temos até uma proibição, né, um despojar. Não trate a mulher com amargura, porque muitos homens tendem a serem insensíveis e amargurados com as suas esposas. A exortação bíblica é muito clara. Ame, não seja amargurado com ela. Vamos entender o seguinte, para a gente praticar esse papel, precisamos entender que existe um enfoque popular a respeito do amor e um enfoque bíblico.
Qual é o enfoque popular? O enfoque popular diz que o amor está baseado em sentimentos, em atração, em conveniência. Então, é um amor que pode oscilar de tal forma que pode hoje existir e amanhã não existir mais. Porque está baseado apenas em sentimentos, emoções ou percepções de situações. Mas esse não é o enfoque bíblico. O enfoque bíblico é que o amor é um compromisso, é uma responsabilidade, é um amor pactual, é um amor que envolve entrega, sacrifício, um amor que envolve a decisão de vontade, que independe de pessoas ou circunstâncias. Isso é amor bíblico. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho, independentemente das circunstâncias. Então esse é o amor bíblico. Agora, o papel do homem, então, é descrito da seguinte forma. Ele precisa amar. Mas como? A referência é como Cristo amou a igreja, o que é algo incrível. Porque nenhum homem, por mais amoroso que seja, já chegou nesse nível algum dia na sua vida. Especialmente porque você está vivo. Porque se estiver vivo, não se entregou ao ponto de dar a vida em favor da esposa. Então, não chegou. Agora, o alvo é esse. O alvo é amar como Cristo amou. Portanto, existem tantas coisas do dia, tantas coisas do cotidiano, tão pequenas, que não podem impedir que um homem que ama como Cristo ame a sua esposa. Assim como Cristo amou a igreja. Deve amar como Cristo. Ele é a referência. E para pensarmos um pouco sobre o amor de Cristo, o amor de Cristo, ele tomou iniciativa. Diz 1 João 4,19. Ou a carta de João, quando diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor de Cristo é um amor que toma a iniciativa. Ele não espera algo da outra pessoa. Ele decide amar. O amor de Cristo é sacrificial. Um amor de entrega. Então, os maridos precisam abrir mão dos seus confortos, dos seus direitos, das suas preferências para amar a esposa. Também é um amor humilde, né, o amor de Cristo, que se esvazia com a disposição de servir. É um amor de decisão, de vontade. É um amor incondicional. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O marido não deve esperar, então, algo da esposa para, então, amá-la. Ele deve fazer de forma incondicional. Com amor eterno, constante. Um amor perdoador. Um amor santificador. Um amor prático, que vai além de simplesmente palavras. Mas envolve palavras, porque podemos expressar amor por meio de palavras, mas também por meio dos nossos gestos e ações diversas, atitudes, e assim devemos viver. Muito bem. Então, Cristo é a referência. Isso já coloca o desafio como algo muito elevado. Mas ainda o texto diz que o amor deve ser como o homem já se ama. Efésios capítulo 5, versículo 28. O marido deve amar sua esposa como o próprio corpo. Ou versículo 32, cada um ame a própria esposa como a si mesmo. O que isso significa? Significa que as escrituras partem do pressuposto de que todo ser humano já tem forte amor por si mesmo. O que ele precisa é aprender a amar outro. E no caso da vida conjugal, o marido já sabe o que é bom para ele. Ele tem os seus interesses. Só que ele precisa constantemente abrir mão dos seus interesses e estar mais focado no interesse da sua esposa. Porque ele já sabe o que é bom para ele. Mas ele precisa amar sua esposa como ele já se ama.
Ou seja, há uma advertência aqui contra o egoísmo, contra o viver para si, para ter uma vida voltada para a pessoa amada que é a esposa. Esse amor do marido, que deve ser um amor como o de Cristo, um amor que nega a si mesmo, tem que ser um amor que provê, que sustenta. Veja agora na página 4.13. O amor que provê. O marido, ele expressa seu amor à esposa e à família por meio da provisão responsável, que inclui sustento material, cuidado, planejamento, diligência. Prover não é apenas suprir necessidades financeiras, mas assumir com seriedade a responsabilidade de cuidar do bem-estar do lar, refletindo o cuidado de Cristo por sua igreja. É dentro do amor. Quem ama, cuida. Portanto, podemos destacar aqui o papel do marido como provedor, trabalhador, guia espiritual, aquele que vai agir em favor da sua esposa e da sua casa. Um quadro de resumo aqui, fazendo um contraste entre amor bíblico e amor cultural. O amor bíblico, ele é sacrificial. De acordo com o pensamento predominante da nossa sociedade, é um amor condicional. O amor bíblico, ele é de decisão. O amor sem a base bíblica depende das emoções somente. O amor bíblico, ele é prático, ele é de ação, ele é conhecido pelo agir, enquanto que o amor cultural é um amor que depende dos sentimentos. O amor bíblico, ele é pactual, compromisso, seriedade na decisão, e o amor cultural é transitório. Entendendo isso, veja o grande desafio. Homens não conseguem amar assim, se não for por conta de Jesus. Jesus é a referência. Jesus é a fonte da capacitação. Homens que não amam suas esposas estão demonstrando fragilidade na relação com o Senhor Jesus. É uma questão espiritual. Não é uma questão meramente de vida conjugal, onde pessoas estão em crise porque não estão conseguindo praticar as suas responsabilidades. A pessoa que ama Jesus, consequentemente, vai ter a alegria e espontaneidade de amar a sua esposa. Essa é a questão séria do papel do marido, no amor. Mas o papel do marido não fica só em amar, que já é uma grande responsabilidade. E poderíamos até dizer que praticamente todos os problemas de vida conjugal se resolveriam se o marido amasse a esposa dessa forma. Mas existem outras verdades que podem fortalecer o papel do marido. Vamos então para mais uma delas. É o item 7. O marido deve liderar sua esposa. É uma liderança servil, uma liderança servidora. No curso que nós tivemos aqui, no congresso da Life Shape, que começou na quinta e terminou ontem à noite, uma das coisas que nós ouvimos aqui foi justamente essa abordagem sobre a liderança servidora, que eu vou explicar aqui no nosso conteúdo. Veja o que diz o texto, mais uma vez. Agora olhando para o versículo 23, Efésios 5. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E 1 Coríntios 11, 3, 1 Coríntios 11, 3 também diz assim: quero também que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Esses dois textos deixam muito claros de que o homem tem uma responsabilidade como cabeça, como líder, como aquele que deve governar. Ele tem essa responsabilidade. Porém, vivemos numa sociedade triste, inclusive pensando no contexto evangélico, onde muitos homens não têm exercido liderança nos seus lares. Em vários aspectos. Alguns vão dizer,
Ah, mas é que a minha esposa é uma sargenta, né? Ela que manda. Bem, se ela é a sargenta é porque você não foi um bom coronel, né? Você tem que assumir sua posição e entender que não é brigando, não é dando ordens, não é sendo um ditador, é sendo um líder amável. Jesus é o nosso grande exemplo de liderança. E ele é aquele que nos mostra como que o marido deve ser líder. Então, o que não é liderança? Liderança não é ser um ditador. Né? Porque tem homem que pode pensar assim, ao sair daqui, não, tá vendo lá? É eu que mando. Agora você me obedeça. É eu que vou fazer isso, aquilo, tal. Pode deixar que eu vou lavar toda essa louça. Eu vou lavar todo esse banheiro aqui agora. Bem, a liderança não é ser um mandão, um ditador. Jesus não ensinou isso. Lá em Mateus capítulo 20, Jesus falando sobre os valores do mundo que são invertidos, né, em relação aos valores dele, né, como Senhor, e aí deu um destaque. Versículo 25, em Mateus 20. Então Jesus, chamando para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E Jesus vivia exatamente assim. Ele não era alguém que controlava de forma autoritária, ele não tomava ali, exigia a submissão à força. Mas, então, por que homens pensam assim? Pensam assim porque estão pensando de forma pecaminosa. Porque liderança não é ser um ditador, não é ter um controle autoritário, não é tomar decisões sozinhos, não é forçar submissão, não é seguir a liderança da esposa com passividade. Isso não é liderança. Ele precisa entender, então, o que Deus quer dele. O que a palavra de Deus ensina? Deixe-me ler 3 itens aqui na nossa apostila, no 7.3. O que é liderança bíblica? Liderança é o chamado divino do marido para assumir responsabilidade primordial de liderança servil, provisão e proteção no lar. A liderança do marido, segundo as Escrituras, não é autoritária nem passiva, mas uma liderança responsável, exercida em espírito de servo, à semelhança de Cristo que governa servindo e serve governando. Liderar biblicamente é ser exemplo digno de ser seguido, tornando-se uma referência moral e espiritual no lar. Uma liderança que não pode ser seguida não corresponde ao padrão bíblico, pois as Escrituras vinculam liderança à vida exemplar. Mais uma vez, uma citação do curso que tivemos aqui, foi abordado também esse aspecto na liderança. O aspecto de que você só consegue liderar pessoas se primeiramente liderar a quem? Quem estava aqui no curso, se lembra? A si mesmo. O que é liderar a si mesmo? Liderar a si mesmo é ter domínio próprio, autogoverno. É desenvolver uma boa reputação, um bom testemunho. A liderança não começa com o modo de falar com os outros, com as autoridades forçadas. A liderança começa com o exemplo, com o padrão, a ponto de poder dizer assim: olha como é que eu estou vivendo. Veja, siga meus passos. Jesus, ou melhor, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou de quem? Cristo, de Deus. Então, ele está seguindo a Jesus e tem, então, a ousadia de dizer: siga meus passos. O homem que é líder, ele exemplifica uma vida de temor a Jesus. E a partir dessa sua liderança de exemplo, ele impacta a vida dos seus filhos e da sua esposa. Veja o que diz 1 Timóteo 4,12. Paulo aqui está exortando a Timóteo, um jovem pastor. E
responsabilidade de Timóteo como pastor era grande, era muito séria. Mas todo homem tem, de certa maneira, agora fazendo uma aplicação, a mesma responsabilidade de um pastor. Ele precisa governar, precisa pastorear vidas que estão debaixo do seu cuidado, especialmente de sua esposa. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. O desafio para os maridos seria ler um texto assim: seja um exemplo para sua esposa, na sua palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Os textos de 1 Timóteo, capítulo 3, também deixam bem claro que o homem deve exercer liderança por governar a sua casa. Um pastor precisa governar bem a própria casa, os diáconos precisam governar bem a sua própria casa, e mesmo aqueles que não são pastores ou diáconos também devem seguir o mesmo princípio, governar a sua casa. O que faz um contraste com os dias que nós vivemos, porque as pessoas pensam em uma vida conjugal como sendo decisões igualitárias em casa. É tudo democrático. E não é bem assim. É semelhante ao que acontece na igreja local. Algumas pessoas também entendem que igreja, ela tem um governo democrático. Está errado. Ela não tem um governo democrático. Ela tem um governo em que nós somos guiados pelas Escrituras. Então, se chegar num assunto bíblico, teológico, doutrinário, em que a maioria da igreja pense diferente do que a palavra de Deus diz, é porque a igreja está seguindo o caminho errado. Não é uma decisão democrática. Tem que obedecer o que a palavra de Deus ensina. Assim na vida conjugal. Existem várias coisas que o casal pode fazer em conjunto. Tudo bem. E deve aproveitar um do outro nessa relação. Mas, liderança exige que o homem esteja na responsabilidade de assumir as consequências das decisões que foram tomadas ali. E de poder guiar a sua casa e a sua família. Na semana passada nós falamos sobre casamento. E falamos sobre o item que deve ser resolvido antes de jovens se casarem. Né? Pensando no noivado, entre um homem e uma mulher, estão pensando em se casar e agora precisam decidir qual igreja vão frequentar, porque os dois são de igrejas diferentes. Bem, vão conversar, vão avaliar, vão pensar nas questões de moradia, proximidade de igreja, onde podemos servir. Mas digamos que o rapaz e a moça não entraram num acordo. E aí o marido o noivo tem que começar a exercer a liderança. E a liderança dele tem que ser: olha, eu já ouvi, já entendi, mas realmente nós vamos seguir por esse caminho aqui, ó, nós vamos frequentar essa igreja. E aí o que cabe à esposa, a noiva no caso, entender que teve oportunidade, falou, expressou, orou, mas agora se submeta à liderança. Agora, tem, infelizmente, casais que ficam assim. Né? O homem, agora o assunto é o homem. Ah, vê aí o que você achar melhor. Não, vê aí qualquer coisa que você quiser. Isso não é liderar. De vez em quando eu vou a cartórios, e eu acho uma coisa muito curiosa quando eu estou num cartório civil, que é aquela cena de ver ali um casal, jovem, na maioria das vezes, pedindo informações para o casamento civil. Na maioria das vezes eu vejo a menina, a jovem, no balcão, conversando, perguntando tudo, e o cara atrás assim, ó. Isso já está mostrando que não é líder. Não sabe nem assumir a responsabilidade de planejar o seu casamento na parte civil e de resolver as coisas. Não, é porque ela faz melhor que eu. Mas é você que é o líder. Você vai protegê-la, vai cuidar dela, você tomando a frente, resolvendo as coisas. A cultura é muito assim, né? Quando eu cheguei aqui em Manaus em 2021, 5 anos já de Manaus, olha só, né? Completaram no dia 27 de janeiro, 5 anos da chegada. Aí eu fui procurar uma escola para o meu filho.
Aí eu liguei na escola, e aí eu comecei a pedir as informações, isso e aquilo, tal. Daí a atendente falou, pede para a mãe vir aqui. Eu falei, mas por quê? Eu não posso tratar? Não, sim, pode sim. Não, então o que vai resolver sou eu. Mas é que a cultura já é tão acostumada à ideia de que assuntos escolares quem resolve é a mãe. E o pai? O pai não pode? Na verdade, o pai deve. Pode, às vezes, usar de benefício do auxílio da esposa. Ok, mas ele tem que estar por dentro. Aí vem aquelas conversas de pais, né? E aí, já viu a agenda do seu filho? Ainda usa a agenda nos dias de hoje, nas escolas, mandar recadinho para a família e tal? Aí o pai responde, vê lá, é você que vê. Ele não assume liderança. Ele não governa a casa. Ainda tem mais, né, para fazer aquela provocação sadia. Eu gosto de, às vezes, chegar nas casas, quando eu vou ter um tempo de refeição, e agora já está sendo entregue, hein? E eu gosto de ver se ali tem uma liderança masculina ou não. Como é que eu noto isso? Às vezes a gente está numa casa, daí a mulher vai lá e arruma a mesa e põe e serve não sei o que e tal, daí fala, vamos orar, e ela ora. E tudo. E o homem? Adivinha onde ele está? Está ali assim. O homem que governa a sua casa, ele assume responsabilidade de dizer, estou feliz de ver você aqui na minha casa, é uma alegria para mim, eu vou orar sendo grato pelo momento que temos agora. Ele assume liderança, é uma liderança espiritual, não é alguém que depende do governo da sua esposa. Ele está agindo em favor do seu lar, seguindo o modelo de Cristo. Porque Jesus, sendo cabeça, ele lavou os pés dos discípulos. E na conversa com os discípulos ele disse, vocês dizem que eu sou mestre. Vocês estão certos nisso. Agora, vocês viram o que eu fiz? Ele tinha lavado os pés dos discípulos. Então agora vão e façam o mesmo. A liderança de Jesus, mesmo sendo mestre, era uma liderança servidora, que cuida, que dá exemplo, que pode dizer, siga meus passos. É uma liderança que se entrega, é uma liderança que governa, mas serve. É uma liderança pastoral, e não como um vaqueiro, né? Na ilustração da realidade ali de um pastor de campo, de ovelhas e de um vaqueiro. É uma liderança humilde. Na prática, pensando em alguns detalhes, o líder, ele estabelece uma direção espiritual para a casa. Ele ora, ele dá exemplo de vida devocional, de leitura bíblica, de vida de temor ao Senhor, de atividade na sua igreja local, porque ele é líder espiritual. Ele sabe resolver conflitos, e ele sabe resolver os conflitos biblicamente, de forma amável, saudável. Ele sabe motivar e encorajar, ele sabe proteger e prover. Isto é líder. Liderança bíblica não é uma imposição de vontade, mas é uma condução piedosa, orientada pelo bem espiritual da esposa. Deixe-me ler aqui o finalzinho do ponto 7. Deus não chamou o marido para liderar sozinho, mas para liderar com a auxiliadora que ele lhe concedeu. Então isso já mostra o seguinte, ele é líder, sim, mas ele não pode tomar decisões sozinho. Ele tem uma auxiliadora que Deus colocou na vida dele, de acordo com o plano perfeito de Deus. O líder que não usufrui da relação com a sua auxiliadora é um mau líder, porque ele precisa de equipe, ele precisa de outros, e Deus já concedeu, e concedeu à esposa. Um bom líder, ele pode compartilhar ideias e pensar o que vai fazer e tal, e tentar convencer a esposa, mas quando a esposa diz assim, tudo bem, eu já entendi, mas não concordo, mas não tem problema, eu entendo que Deus vai cobrar isso de você e não de mim. O cara devia pensar mais uma semana sobre o assunto, no mínimo, porque essa é a grande realidade.
Deus não vai cobrar da esposa. Deus vai cobrar de você, homem, líder. Mais um papel. O papel do marido, além de amar, além de liderar, é o marido que deve viver a vida conjugal com discernimento, honrando sua esposa. É a sensibilidade espiritual. Quero ler agora 1 Pedro 3:7. Diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Assim como temos um imperativo para maridos amarem suas esposas, assim como temos uma afirmação bíblica de que o homem é cabeça, é líder do lar, nós temos também a ordem bíblica de que maridos devem viver a vida comum do lar, com discernimento, tratando a esposa com honra. É mandamento. É ordem que uma pessoa que teme ao Senhor deve obedecer. No Antigo Testamento, nós temos uma passagem bem curiosa, porque ajuda a entender um pouco mais dessa vida comum do lar e essa vida de honra à esposa. Lá no texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5, é dito que aquele que era um homem recém-casado, que ele não saísse à guerra, porque essa não era a responsabilidade maior dele. Como recém-casado, ele tinha uma responsabilidade de viver a vida comum do lar, dando honra à sua esposa. Então, ao invés de casar e pensar na sua carreira profissional, pensar nos seus objetivos particulares, o homem tem que entender, eu casei e eu tenho uma responsabilidade agora de honrar aquela que é a minha esposa. Nesse texto, é dito que o homem tinha que ficar um ano em casa, sem ir para a guerra, para fazer a sua mulher feliz. Alguns queriam ir para a guerra, para não ter esse grande desafio de um ano de dar felicidade à esposa. Né? Eu prefiro a guerra. Essa não deve ser a atitude do homem que vive a vida comum do lar honrando a esposa. Seria um privilégio, já pensou nisso? Você não ter que trabalhar por um ano, tendo sustento de alguma forma que ia ser provido e tal, e o seu dever, dar felicidade à esposa. Seria um desafio, né? Enorme. Mas essa abordagem aqui mostra a responsabilidade de dar atenção a outro, no caso a esposa. Veja também 1 Coríntios, capítulo 7. Ali, Paulo está falando sobre o casamento. E aí ele entra no assunto sobre o casado e o solteiro. E ele diz assim: o que realmente eu quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, ele cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Então, note aqui, o texto está dizendo que uma pessoa casada tem duas grandes responsabilidades na vida: agradar a Deus e agradar a esposa. Nada é mais importante do que isso na vida de uma pessoa casada. Um homem casado não tem que tirar essa prioridade da sua vida. A prioridade deve ser: eu vou agradar a Deus, tudo que eu fizer tem que glorificar a Deus, mas o que eu fizer também nessa vida tem que agradar a minha esposa. Não é o meu filho ou os filhos, não é a minha mãe, meu pai, minha sogra, não importa. Quem eu vou agradar é minha esposa. Então imagine aquela cena que eu citei uma outra vez aqui, que eu já ouvi uma história assim. Homem e mulher casados, morando na mesma rua dos seus pais, e a primeira casa em que o homem parava todos os dias era na casa dos pais, para depois ir para a casa
sua própria casa com a sua esposa. O que isso está mostrando? Quem tem prioridade naquele relacionamento? Os pais. Mas a prioridade não é mais dos pais. Deixe o seu pai e sua mãe. Agora é a sua esposa. Mora na mesma rua? Já começou errado, mas tudo bem. Dá para morar na mesma rua. Mas priorize a sua esposa. Priorize a sua esposa em relação a qualquer outra pessoa. Ela precisa receber a atenção e saber que você é um homem casado que se volta para ela. Isso é agradar a Deus e agradar a esposa. O homem que está cumprindo esse dever, esse papel, ele entende que ele precisa assumir a responsabilidade de conhecer bem a sua esposa. De conhecer mesmo. De conversar com ela. Porque conhecer alguém leva tempo. Tem que ter conversa, exige até esforço, requer prioridade. É curioso ver como homens, quando gostam de alguma atividade de hobby, são especialistas no assunto. Gosta de Fórmula 1, sabe todos os campeões dos últimos anos, é o motor que é o melhor, e é isso e aquilo. Gosta de pescaria, sabe todas as questões de iscas e de embarcações e tal. Gosta de futebol, consegue citar as escalações do time, assim, do ano tal, né, e tal. Tudo. E sobre a esposa? Aí ele não entende, não conhece a esposa. Uma vez eu fui para um encontro de casais, daquele de fazer perguntas para o casal para saber quem se conhecia melhor. E eu fui soberbo. Eu olhei para minha esposa e falei assim, nós vamos ganhar, né? Até porque o prêmio era chocolate. E não era só o chocolate. Era um Lindt. Então, os olhos cresceram. E aí veio uma das perguntas. Qual foi o presente que você deu para sua esposa que ela mais gostou? Eu não fiquei duvidoso, eu escrevi na hora. A aliança que eu trouxe de Israel, escrito em hebraico, eu sou do meu amado é meu. Levantei a placa. Aí ela levanta, máquina de café expresso. Aí eu vi, vamos conversar mais, né? Vamos entender melhor aqui os gostos, né? Então, aí a gente errou mais uma, aí ficou feio, a gente, né, viu que... Então, veja, o que você conhece da sua esposa? Né? Só para deixar um detalhe aqui, depois disso eu dei mais uma máquina para ela, porque ela gostou, então eu dei mais uma. Então, para caprichar então no gosto. E toda vez que eu tenho oportunidade, se eu estiver próximo de uma cafeteria, o que eu faço? Quer tomar um café expresso? Aí ela, você quer tomar também? Não, pode tomar o seu. Né? Marido precisa conhecer a esposa. Isso envolve a responsabilidade de honrar, de tratar o casamento como prioridade, de deixar atividades, rotina, agenda, que tudo se torna secundário. Porque o objetivo é a esposa. Eu me lembro de o primeiro caso que eu tratei, que eu me lembro assim, de crise conjugal no ministério pastoral na minha vida. Aí comecei a pastorear lá no ano de 98, eu tinha 12 anos, salvo engano, enfim, já era pastor, né? Aí, aquele casal em crise. Qual era a crise? Eles eram recém-casados, o homem gostava de futebol, e ele jogava futebol segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí, mas é claro que isso aí está errado. Não é porque eu fazia isso, né, quando eu era solteiro e tal, não sei o quê. Sim, quando era solteiro. Você casou. Então, agora a prioridade é outra. Se der para jogar uma vez na semana, já é lucro. Você tem que saber disso. Já é lucro, porque a prioridade é a sua casa, a sua família. Então, teve que se adaptar. E assim, então, aprenderam. Aquele foi um caso, digamos, de humildade, porque na conversa de exortação, rapidamente houve uma compreensão. E aquilo começou a mudar em seguida. E esse casal, até hoje, então,
estão juntos com a graça de Deus e servindo ao Senhor. Mas começou com essa crise, por falta de prioridade. A prioridade não é o que eu quero, a prioridade é dar a atenção à esposa. A mulher tem que ser vista como a parte mais frágil, como diz 1 Pedro 3, aquela que requer atenção, amor, cuidado, palavras gentis. O homem que usa da sua força física, da sua voz imponente, para conseguir coisas em relação ao seu casamento, ele está sendo um ímpio na relação conjugal. E é por essa razão que as suas orações são impedidas. Deus não ouve a oração, a adoração de uma pessoa que maltrata a sua esposa. Porque ele está falhando na parte básica da vida cristã, que é amar o próximo, que é mais próximo dele, que é a sua esposa. Algumas implicações pastorais. A vida conjugal é um campo da prova da espiritualidade do marido. Dá para saber quem é espiritual pela maneira que trata a sua esposa. É um medidor preciso. Por isso que, inclusive, temos aqui esse costume, quando nós temos indicações para diácono, uma das perguntas é: a sua esposa concorda e recomenda? Se não tiver apoio da esposa, já está errado. Já não está atingindo o básico para o exercício de ministério na igreja. Não existe liderança espiritual legítima que ignore o cuidado, o respeito e a sensibilidade em relação ao casamento, especialmente a esposa. Honrar a esposa é parte da obediência a Deus e condição para uma vida de oração saudável. Eu tenho aqui uma tarefa que eu vou mencionar daqui a pouquinho, então vou seguir só para dizer que existem várias decisões práticas que um homem que ama, que lidera e que honra pode fazer. Dizer frequentemente que ama, priorizar o tempo de qualidade, ouvir com atenção, protegê-la emocionalmente, espiritualmente, pedir perdão das suas falhas, mudar realmente, orar com a esposa, tudo isso é necessário. Concluindo, maridos deveriam perguntar a si mesmos: meu amor reflete o do Criador? Minha liderança facilita ou dificulta a alegria espiritual da minha esposa? Tenho sido um aprendiz ou um crítico dela? Como um complemento, tem aqui para vocês na apostila 40 dias de investimento no casamento. Coloquei isso aqui como uma ideia de você trabalhar o diálogo e também uma avaliação do seu papel conjugal. Primeira parte são 20 perguntas, para que você possa revisar aquilo que talvez você já tenha ciência, para deixar tudo atualizado, porque as pessoas mudam de ideia durante os anos, né? Então é bom de vez em quando reforçar algumas coisas. Então perguntas como: o que mais traz alegria ao seu coração hoje? Em quais momentos você se sente mais amada por mim? São perguntas que podem gerar boas conversas. E o segundo grupo, mais 20 perguntas, é uma avaliação do papel do marido, onde ele pergunta, para não ficar retrucando ou tentando se explicar. Ele pergunta para ouvir e para mostrar que ele está atento às observações da esposa. De que maneira você percebe que meu amor, de forma prática, está acontecendo aqui no dia a dia? Em quais áreas você sente que eu posso crescer no meu amor sacrificial? E assim outras perguntas. Meu desafio é: faça isso. Leia as perguntas. Tenha boas conversas com a sua esposa. E aí depois você pode fazer um certo registro, né, de como foi cada dia, o que você aprendeu, e assim vai refletindo nos 40 dias para melhorar, avançar a relação conjugal, ou até mesmo resolver conflitos se eles estiverem existindo nesse exato momento. Porque esse ato de autoavaliação, na dependência do Senhor, nos ajuda a mudarmos e vivemos para a glória do nosso Senhor Jesus. Maridos, só isso, tá? Vocês se deram bem, porque o nosso tempo hoje foi mais curto, né?
mas ok, mas deu para falar bastante coisa. Mulheres, domingo que vem. Domingo que vem é a sua vez, né? A vez de vocês. Então, venha, tá? Para nós termos esse tempo juntos aqui. Que isso nos ajude a vivermos para a glória do Senhor. Vamos orar. Nosso bom Deus, é realmente difícil vivermos o papel como maridos, por nós mesmos. Mas quando lembramos que o nosso pecado não nos domina, e que o Senhor tem transformado o nosso coração com a sua graça, isso nos torna mais animados, encorajados, para amarmos como Cristo amou, de forma sacrificial, para liderarmos como Jesus liderou, de forma servidora, para honrarmos nossas esposas, como Cristo também se entregou e preferiu mais obedecer ao Pai e abençoar outros do que viver para si mesmo. Que assim seja o nosso viver. E oro, Senhor, por todos os maridos que aqui estão, para que possam refletir sobre as suas áreas mais fracas, no exercício dos seus papéis, e que não se acomodem, mas que melhorem, que avancem na maneira de amar, liderar e de honrar a sua esposa. E também, de forma muito séria, Senhor, nos ajude com os casamentos que talvez estejam passando por dias difíceis. Que estes casais possam ter esperança de viverem para o Senhor, entendendo que há solução para qualquer tipo de crise, desde que haja o desejo de viver para a sua glória. Que assim todos nós entendamos. Que os nossos jovens se preparem para casamentos que glorifiquem o Senhor. Que todos os lares preparem seus filhos para futuros casamentos, aonde papéis conjugais sejam cumpridos visando a glória do Senhor. Nos capacite como igreja para sermos uma referência de ensino bíblico sobre família. No nome de Jesus. Amém.